Boa tarde a todos. Gostaria de dizer, inicialmente, que eu não acredito na propriedade intelectual desvinculada da ideia de desenvolvimento. Não acredito na propriedade intelectual distante de uma função social. E não acredito que a propriedade intelectual possa se desenvolver num ambiente de puro liberalismo. Não conheço um país que tenha alcançado esse resultado prático. Os Estados Unidos da América, com certeza, não são um exemplo, porque a forte intervenção do Estado no fomento, na promoção, é que gera resultados práticos para o país. Eu, ao longo do dia, tive a impressão de que o problema central parecia ser o número de patentes. Quanto mais patentes, maior desenvolvimento. Tenho a impressão que isso é uma mera consequência. Consequência de um país que tenha empresas com sede no país, empresas que eu chamaria de etnocêntricas, localizadas no país, que investam no país, que sejam capazes de aqui manter, como nos seus lugares de origem, a forte convicção de que elas dominam, produzem, desenvolvem tecnologia. Isso ocorre nos países ditos desenvolvidos com exportação, com desenvolvimento de tecnologia. Se os senhores verificarem a história do Japão, da Alemanha, da Coreia do Sul, com seus conglomerados, com a China, a República Popular da China, verão que nesses países não é a iniciativa individual particular de alguém no fundo de uma garagem a desenvolver equipamentos sofisticados. São investimentos grandes, feitos com incentivo e com apoio do Estado. Nenhuma propriedade intelectual sobreviveu num ambiente de puro liberalismo, sem a participação do Estado e sem a existência de empresas que possam suportar não só a produção, quanto o desenvolvimento dos produtos que a sua tecnologia incorpore. Os senhores poderão achar que meu discurso é algo despropositado no ambiente da União Europeia, em que a concorrência entre os Estados é forte e que não há espaço para tanto intervencionismo. Mas não se esqueçam que alguns dos países que tiveram os melhores índices no seu desenvolvimento, menciono dois países, a Índia e a China popular, obtiveram seus resultados por conta de algum tipo de intervenção do Estado ao lado de empresas estatais. Normalmente falamos na propriedade intelectual como uma atividade, como algo que se desenvolve, se realiza. Mas ela não se faz sem a figura de uma instituição, geralmente particular ou pública, para sustentar essa atividade e gerar resultados práticos. Os conglomerados do Japão são um grande exemplo disso, e outros países o fazem. Menciono o Brasil por conhecimento prático e lembro aos senhores que lá a intervenção
é muito maior do que se imagina. Cerca de 70% ou mais dos pesquisadores são vinculados ao governo, por meio de instituições públicas, geralmente universidades federais. Todo pesquisador recebe um cadastro que é publicado na internet, sob o título de plataforma Lattes, e o acompanhamento é feito por todos. Eu posso saber o que o meu colega faz no seu gabinete de trabalho, com a sua produção, com a sua pesquisa. Talvez o senhor não tenha conhecimento da produção e do resultado dessa política, que não é a do liberalismo que transforma a propriedade intelectual num produto, numa mercadoria ou numa coisa, quase num retorno a Adam Smith em pleno século XXI. Como produzir patentes sem uma estrutura? E ainda que a patente ocorra, como desenvolvê-la? Somente com a união, com os esforços, não de um, mas de todos, será possível algum tipo de resultado. Os senhores verificarem a indústria farmacêutica indiana, verificarão, sim, a forte intervenção do Estado, o dedo do Estado. A mesma coisa acontece na China. Na China, cujos índices deixam todos nós impressionados. Falamos hoje aqui do direito do autor. Falamos nós aqui em internet. Também não acredito em internet que não seja um espaço público, um local onde o acesso seja possível e que, como uma praça, como uma rua, possam todos utilizar e retirar o melhor daquilo que a sociedade moderna produz, aquilo que todos nós esperamos, que é a busca do desenvolvimento, da melhor economia e do interesse de todos. Não falo isso preocupado com um só país, até porque o que eu estou a dizer está, neste momento, na legislação do Brasil, especialmente na Constituição da República. Nenhum brasileiro poderia vir à tribuna e dizer o contrário. A Constituição diz isso. E mais, diz isso não só diz isso preocupada com os benefícios para o povo, mas também com a cooperação dos povos vizinhos. E com isso, ao solidarizar-se com os povos vizinhos, diminui os custos, porque o resultado da pesquisa, de alguma forma, é projetado para outros países. O tema nosso é pirataria, propriedade intelectual e o equilíbrio. Acredito que a melhor ideia que tenhamos é a respeito do direito do autor, do trânsito de informações, do uso de informação, objeto de propriedade intelectual, com certeza não será tratá-la como a propriedade em algum momento de Roma antiga, em que o titular, o proprietário, podia dela dispor livremente, sem que ninguém possa nada dizer. Eu não acredito que isso aconteça. E digo com muita tranquilidade, porque os países que desenvolvem tecnologia e os países que deram recado ao mundo com esses tratados que nós celebramos, inclusive o Brasil celebrou, fizeram as reservas que queriam de forma a beneficiá-los. Então, todo o discurso de igualdade, de proteção aos direitos, com certeza não os afeta. Darei 2 exemplos. Todos sabem que os Estados Unidos da América reservaram problema de defesa e de problemas governamentais. Não está incluído nos tratados qualquer restrição que venha a ferir os interesses ditos estratégicos dos Estados Unidos da América. Por outro lado, os ditos conhecimentos tradicionais, que Portugal é interessado nesse aspecto. Mas, para o Brasil, com uma
biodiversidade singular, percebeu que nem os seus conhecimentos tradicionais e nem a sua biodiversidade foram contemplados nos tratados, porque o objetivo está muito longe de dar esse aspecto de desenvolvimento que se afirma com a ideia de patentes para todos, porque todos poderão produzi-la. Eu acredito que mesmo que a produção tecnológica se desenvolva, mesmo que um produto seja patenteado, de nada adiantará se ele não for produzido, fabricado, e que reproduza outras patentes, ou melhor, que seja capaz, o seu autor, de desenvolver outras tecnologias. Nós vivemos num mundo em que não devemos mais pensar só na ordem econômica. Devemos pensar numa ordem jurídica tecnológica, numa ordem jurídica tecnológica internacional. E o tráfico de tecnologia, os negócios de tecnologia, é que ditarão as regras. Alguns países preocupam-se com a alta tecnologia. O Brasil prefere manter-se na industrialização mais alta tecnologia. Nem ignorar nenhuma, nem outra. A única preocupação que devemos ter é não tratarmos a propriedade intelectual num plano meramente mercadológico, num plano estritamente de mercadoria. Não é assim que esses países que desenvolvem trabalham. O investimento é tão grande que os jornais, quando saíram do país, saíram do Brasil, mostravam que o secretário de Estado dos Estados Unidos levava em sua pasta projetos econômicos para serem vendidos a outros países. Essa junção de interesse público e privado, uma verdadeira parceria com a intervenção do Estado, sim, é o ideal para todos nós. Portugal vive num ambiente de concorrência ostensiva e muitas das políticas que são adotadas nos BRICS, na Índia, na China, na Rússia, na África do Sul e no Brasil, não poderiam ser adotadas aqui. De fomento, de restrição, por conta dos tratados celebrados. Portugal terá que encontrar caminhos que só a criatividade, somente a criatividade que um dia levou Portugal a conquistar o mundo, a retomar as rédeas do seu destino e não deixar que fique à mercê de discussões fora do país. Pode ser que a fórmula brasileira não funcione, mas se os senhores verificarem os índices de capacitação tecnológica do país, verão que eles são crescentes. E não se tem uma política substitutiva para resultados iguais ou maiores do que os desenvolvidos. Uma crítica que se faz é a baixa quantidade de patentes no Brasil. Bem, eu lembro aos senhores que a política do governo lá, eu não falo isso como representante do governo, porque eu não sou, falo isso porque é o que se percebe. A política tecnológica lá é a de produzir tecnologia se não tiver compra, mas a produção tem que ser no país. Para muitos isso não tem a menor relevância, já que o estágio da industrialização é inferior ou anterior à pós-industrialização. Só que não é esse o jogo dos países que produzem tecnologia. O Japão mantém-se com a tecnologia e a alta tecnologia. A China mantém-se com tecnologia e alta tecnologia. E o Brasil, que tem os seus problemas internos, inicia-se cada vez mais com mudanças internas na sua legislação, nos seus propósitos, nas suas relações exteriores,
com esses debates sobre produção e aquisição tecnológica. E exportação. Todos sabem que a indústria fonográfica no Brasil obedece a uma cultura musical muito intensa. E o Brasil tem interesse em manter, sim, a propriedade intelectual dos direitos do autor pelas suas novelas, pelas suas músicas, mas isso numa espécie de equilíbrio, um equilíbrio que não significa, de forma alguma, uma exclusividade na titularidade do direito. Nenhum país conseguiu, por quantidade de propriedade, alcançar sucesso tecnológico. O sucesso é alcançado pela quantidade de tecnologia desenvolvida, ainda que não seja tecnologia nova, mas a capacidade de desenvolver tecnologia significa dar passos adiante. E a tecnologia a que me refiro, e que é tratada sobre a propriedade industrial, acompanha o desenvolvimento da cultura e da capacidade do povo de produzir, por meio de equipamentos, por meio de outros produtos, a divulgação e razão disso o comércio. Eu não acredito que um discurso liberal de afirmação da propriedade intelectual, como se haver mais titulares significa desenvolvimento. O que desenvolve é, de forma generalizada, horizontal, essa capacidade de produção, e é nisso que o Brasil tem investido. O governo gasta muito dinheiro em pesquisa, e hoje os senhores devem saber, recomenda aos jovens brasileiros que percorram o mundo nos estudos, todos financiados pelo governo. A intenção é trocar ideias, porque alguns desses jovens retornarão, como aconteceu na China, como aconteceu na Coreia, que são modelos. É verdade, nunca ganharam prêmio Nobel de Economia os economistas da Coreia do Sul nem da China, mas os resultados estão aí. Nós não deixamos de lado a propriedade intelectual, não deixamos de lado o direito do autor. Ao contrário, os estudos de direito do autor que se desenvolvem, a legislação acompanha, e hoje estamos em um debate intenso sobre a nova legislação do direito do autor no Brasil. A preocupação com a música, com a novela, com a literatura, que não é pouca, movimenta muito dinheiro, e continua a confrontar-se com a estrangeira, uma luta sem fim, mas é uma prova viva da capacidade e do desenvolvimento, sim, de atingir, de buscar resultados práticos. Eu penso que a simples afirmação de maior propriedade intelectual talvez não traga resultados práticos. Muitos inventores brasileiros venderam suas patentes e produtos foram exportados, produzidos no exterior, não trouxeram resultados práticos. Se a patente não foi incorporada, desenvolvida, e os investimentos retornarem, e um ciclo de trabalho for desenvolvido, não se chega a resultado algum. Ninguém vive só de propriedade intelectual. Vive, sim, de produção. Vive, sim, de desenvolvimento. Nos debates que temos no país, a discussão está em torno do caráter estritamente privado dos direitos de propriedade intelectual. E os tribunais, volta e meia, dizem que a propriedade intelectual deve obedecer a certos critérios. Desenvolvimento, trazer vantagens, uma propriedade intelectual baseada na ideia de territorialidade, sim, mas não numa globalização
que não traga resultados práticos. Falar em globalização e não ter vantagens, o que é globalização? Que globalização é essa que não traz vantagens para aquele que a abraça, que a acolhe? As dificuldades existem. Os problemas são de todos. Uma solução encontrada no país foi fazer parcerias. Os senhores sabem bem disso. André. Fabricação de aviões. André, 3 minutos, por favor, para encerrar. A fabricação de aviões, Portugal, Chile, Argentina, Espanha dividem na sua participação os resultados da vitória na indústria aeroespacial. Eu insisto que nós não chegaremos a resultados práticos numa mera polarização entre propriedade intelectual e não propriedade intelectual. Há um meio termo. Nesse meio termo, nós não encontraremos solução a não ser com uma parceria em que o Estado, o povo e os países que possam cooperar, todos de mãos dadas, cheguem a um resultado comum. Muito obrigado. Doutora Melanie, por favor.